Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Lidere seus exemplos. Você deve estar pensando, mas o que é um exemplo? Exemplo é tudo aquilo que pode ou deve ser imitado. É um modelo a ser seguido. Sabemos que a criança aprende por meio da observação. Por isso, é muito importante que o discurso de seus tutores esteja congruente com a ação deles. É natural do ser humano espelhar-se em pessoas para moldar seus costumes, suas crenças, suas atitudes, suas escolhas e até mesmo seus comportamentos. Você lembra da frase: argumentos convencem, mas exemplos arrastam? Então, essa frase é muito pontual e muito verdadeira. O que significa liderar o exemplo? Significa algumas coisas. Número 1, não imitar qualquer um. Nem todos ao seu lado merecem ser imitados, merecem a sua atenção. Então, seja criterioso. E nem todos à sua frente merecem ser seguidos. Então, seja cuidadoso. Não imite o que está dando certo, imite o que é certo. Os fins nem sempre justificam os meios. Então, tenha princípios. Se os valores foram sacrificados, não aplauda, não admire, não inveje esses resultados. Mantenha seus valores fortes e firmes. Ser o exemplo, este é fundamental. Entendamos que ser o exemplo não é a melhor maneira de influenciar as pessoas. É a única maneira de influenciar as pessoas, principalmente os nossos filhos. Ensinar o que não se vive, sabe o que é isso? Hipocrisia. E não viver aquilo que se ensina é paralisia. Você está ensinando, mas não está vivendo. Então você está atrofiado. O que o exemplo costuma causar? Número 1, a admiração. Uma pessoa de exemplo é aquela que os outros a admiram. As pessoas só ouvem aquelas que elas admiram. Então, seja admirável através do seu exemplo. Segunda coisa é inspiração. Uma pessoa exemplar é aquela em quem os outros se inspiram. As pessoas correm em direção de quem as inspira, ou as inspiram, ou as inspiram. Terceiro lugar, imitação. Uma pessoa exemplar é aquela que os outros desejam imitar, mesmo sem perceber, elas imitam. As pessoas costumam ser imitadoras de quem consideram seus modelos, suas matrizes. Há um texto em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, que o apóstolo Paulo fala para um líder que estava sendo treinado, o pastor Timóteo. Ele diz o seguinte: sê o exemplo dos fiéis. O que Paulo estava ensinando aqui é que ser exemplo para os infiéis, para os fracassados, para os perdedores, para os viciados, é muito fácil. Qualquer um pode ser. Mas ser exemplo para os fiéis, para os melhores, para os vencedores, exige muita determinação. Nelson Mandela disse que quando deixamos nossa luz própria brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Ou seja, o exemplo contagia, o mau exemplo contamina. Não podemos mudar o passado que deixamos, mas nós poderemos mudar o legado que deixaremos. Então, seja exemplo, lidere seus exemplos. Sabe por quê? Quem não se lidera, por mais que fale bonitinho, por mais que o seu discurso seja legal, por mais que a sua fala seja interessante, quem não lidera seus exemplos, cedo ou tarde, acaba se auto-sabotando.